É isso aí. Agora sim vamos para a entrevista com o Ricardo Ventura, que sem medo de críticas, o seu prazer, Gaete, é desafiar e estimular pessoas a construírem suas próprias opiniões. Ricardo Ventura escreveu 5 livros que foram best-sellers na Amazon, autor brasileiro pioneiro a escrever sobre PNL aplicada, e há 12 anos ele treina palestrantes, políticos, apresentadores de TV, líderes, pastores e pessoas que querem ter a competência de linguagem silenciosa ativa. Isso é muito importante, pena que o nosso tempo é curto, mas a gente já vai partir para o assunto principal, que é a Simeone, que tem sido alvo das críticas aí, e a galera já está torcendo não só para que ela, como mentirosa, mas também a Jane seja a próxima a sair. Boa tarde. Tudo bem? Então, sabe uma coisa legal, Mônica, para a gente dividir? Isso é uma coisa que eu tenho atraído a atenção para que a gente perceba que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Você, Mônica, Carlos, nós não somos perfeitos. Então, a internet, ela virou um bando de pessoas imperfeitas buscando a perfeição do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê pessoas extremamente assim expostas, onde a gente vai ver muitas vezes só o defeito da pessoa e a gente não vê o lado bom, principalmente em reality show. O que a gente percebe da Simeone, nesse caso específico, que ela vive aquela mentira de fato. Muita gente falou, mas será que ela é uma mentirosa, com vontade ali de mentir para prejudicar e tudo mais? Eu não vejo dessa maneira. Por quê? Porque não teria sentido algum ela, por exemplo, fazer a segunda sustentação de algo que ela só imaginou ter ouvido. Porque você viu que ela fez 2 vezes. Primeiro, com a Cariúcha, ou seja, ela disse, olha, a Raquel, ela disse que não queria pegar uma doença de você. E não existia essa frase, não existia. A frase foi, não cospe em mim que você pode ser expulsa, né? E ela jurava de pé junto. E muitas pessoas não conhecem como é que funciona a mente, por exemplo, de um mitomaníaco. Eu vejo nela traços muito mais de mitomania do que uma pessoa ardilosa, por exemplo. Uma pessoa que ela vai criar aquela mentira em prol de ganhar alguma coisa. Então, isso pode prejudicar muito mais ela, a vida dela, do que qualquer coisa. É óbvio que dependendo do nível que vai acontecer uma sustentação dessa, ela pode prejudicar outras pessoas, sim. Vamos pensar, por exemplo, se não tivesse câmeras, numa situação até real. Eu vi a fulana ali dizendo que ia dar em cima do seu marido. E ela falou com tanta convicção que ela até contaminou a Lili. Porque a Lili também disse, não, é verdade, eu também vi. Ela falando que ia dar em cima do Tonzão. Do César. Do Tonzão. Beijando o Tonzão. Imagina se eu chego e falo assim, eu vi a Mônica falando que ia dar em cima do Carlos. E eu juro de pé junto que isso é verdade. Imagina o transtorno que eu vou criar na tua vida, né? Então, a gente vê muito mais traços de mitomania, porque não tem sentido algum ela ter feito isso 2 vezes com a intenção de simplesmente prejudicar. Sendo uma mentira... pela mentira. Sim. Exato. Só para deixar mais claro, a mitomania é justamente esse problema que a pessoa tem de mentir demais, não é isso? Exato. Em benefício, ela cria né? situações que, quando ela é branda, ela sabe que está mentindo, mas ela tem a compulsão por mentir, tá? Opa, compulsão, lembrando que quando a gente fala de transtorno, a gente nunca pode fechar as pessoas como se fossem uma caixinha onde a gente fala, olha, isso aqui é o transtorno de personalidade antissocial, isso aqui é por exemplo, a psicopatia. Isso aqui é o transtorno de personalidade narcisista. Você dificilmente vai encontrar um narcisista igual a outro, um psicopata igual a outro, um mitomaníaco igual a outro, um esquizofrênico igual a outro, porque não se fecha numa caixinha. Você pode, por exemplo, ter traços de um transtorno e ter outros traços de outro transtorno, principalmente quando eles estão no mesmo cluster, ou seja, eles são primos. Quando a gente fala no caso dela, que eu falo que é um caso grave, porque você percebe de fato que quando ela assume que ouviu aquilo ali, na cabeça dela, ela ouviu de fato aquela conversa. E ela vai sustentar aquilo como se fosse uma verdade. Você entendeu? Não é à toa que na entrevista da saída... Só lhe interrompendo. Não é à toa que na saída dela... Não é à toa que na saída dela ontem, você viu na entrevista que ela deu, que todos dão quando sai, né? Selfie, né? Pro Lucas Selfie, ela disse, ela mesma assistindo o vídeo dela, da história toda. Ela continuou assumindo, que ela queria falar e tal, e se engasgou.
Pois é, então ali você vê duas situações que o mitomaníaco, mesmo quando ele é exposto, ele vai arrumar de alguma forma uma conclusão, uma situação que vai considerar que poderia em algum momento aquilo que ele está dizendo ser verdade. Por exemplo, olha que interessante, vou contar um fato real. Eu tinha um amigo, que ele é ainda, porque ele não morreu, né? Então eu tenho um amigo mitomaníaco, e ele, às vezes ele contava mentirinhas bestas, era assim... Ah, minha irmã trabalha numa empresa multinacional e tal. E às vezes a gente encontrava a irmã dele fazendo unha, né? Numa cabeleireira. Fala, cara, sua irmã faz unha. Não, ela faz aquilo de vez em quando, mas ela trabalha lá na multinacional. Ou então, olha, esse final de semana eu fui, aqui em São Paulo tem uma praia famosa, né? O Guarujá. Esse final de semana eu fui pro Guarujá. Aí você fala assim, cara, mas o cara te encontrou na feira ali comprando banana. Não, depois que eu comprei a banana, eu fui. Então, ele sempre tem uma forma de colocar que aquilo que ele está dizendo tem um fundo de verdade. Então, quando ela é confrontada, normalmente o mitomaníaco ele é confrontado, ele vai tentar costurar uma resposta que seja congruente. Mas é como eu disse, no caso dela, é assustador porque ela cria situações não só da cabeça dela, né? Como eu disse, ó, a minha irmã trabalha numa multinacional. Ah, eu fui para o Guarujá. Não, ela ouve coisas que ela não ouviu de fato e ela acredita nessa história criada na cabeça dela. É um nível de transtorno muito alto. E lembrando, não foi mentirinha de jogo, não foi mentirinha para prejudicar. Ela, de fato, tanto é, quando a Galisteu fala para ela, olha, só para deixar claro, a Jaque não falou que ia ficar com o Tonzão, mas sim com outro homem da casa, ela falou assim, então acho que não foi Tonzão, foi Tom. Você entendeu? Ela continua afirmando. Realmente. Olha, nosso tempo, infelizmente, já está acabando, mas assim, só para encerrar, existe um tratamento, porque muita gente deve ter se identificado com alguém assim na vida, que está assistindo a gente nesse momento. Tem um tratamento, tem cura? O que a gente pode dizer para encerrar esse assunto? Então, os transtornos, eles não têm cura, né? Você nasce com transtorno de personalidade. O que acontece é você ter um paliativo através ou você faz uma terapia com um psicólogo, ou então, dependendo do nível que você está, existe algum tipo de medicamento para acalmar um pouco isso, aí com a psiquiatria. Ou você faz um pouco também de psicanálise. Ou seja, você vai entender isso, vai se entender, vai começar a ter alertas para você perceber o quanto que você está entrando, às vezes, nesse flow, ou seja, nesse comportamento, e tentar se segurar. Essa é a questão. Então não tem cura. O que tem é você abaixar ali a situação, né? Ricardo, comportamento. Um grande abraço. Grande abraço. Desculpa a correria, mas a gente retorna em breve com mais entrevistas especiais. Sucesso nas